Olá pessoal, sou a professora Patrícia de Literatura. A gente está aqui hoje para falar sobre a primeira fase do modernismo no Brasil, também conhecida como fase heróica. Essa fase ela se estende de 1922, assim que termina a Semana de Arte Moderna, até 1930. É, esse modernismo, né, ele foi um movimento não só literário, mas artístico, cultural, político, social, que foi bem amplo, né, aqui no Brasil. E ele fica dividido em três fases, né, onde cada uma apresentava a sua singularidade, né? Cada uma das fases que a gente vai falar, ela apresentava a sua propriedade, ela apresentava então a sua singularidade, o seu contexto histórico, tá? A primeira geração modernista foi sem dúvida, né, o marco dela inicial foi sem dúvida com a Semana de Arte Moderna, em 1922. É, Ocorreu em São Paulo essa Semana de Arte Moderna, né, no Teatro Municipal, entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. E essa semana ela veio para romper, né, para fazer a ruptura dos padrões artísticos tradicionais que se tinha até então, né? Então, tanto que no primeiro vídeo, quando eu falo do pré-modernismo para vocês, eu falo do autor do Monteiro Lobato, que ele não gosta, né, desse movimento que a Anita Malfatti, o Oswald de Andrade, Mário de Andrade começam a fazer, porque ele não queria esse tipo de inovação. Ele era muito tradicionalista, né? Então eles começam a se deparar, né, com essas barreiras já desde então. Essa semana, né, de arte moderna, ela reuniu apresentações de dança, música, exposição e recitação de poesia, e ela chocou muito boa parte da população brasileira, porque ela era totalmente avessa ao tradicionalismo que todas as pessoas já estavam acostumadas aqui. Então, esse movimento ele começava a estabelecer novos paradigmas, ele começava a mexer e a fazer mudanças, né, em tudo que a gente já tinha visto aqui dentro. Os artistas, né, que estavam envolvidos nesse papel, eles tentavam o tempo inteiro apresentar uma estética inovadora. Eles tentavam apresentar algo novo, né, mas pautado nas vanguardas europeias, que eu falei para vocês lá atrás, né, no pré-modernismo, que era o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo, né? Eles ainda bebiam dessa fonte, mas ao mesmo tempo eles tentavam dar a cara do nacional, tentavam buscar o nacionalismo para dentro da nossa literatura. Nesse primeiro momento, a gente vai encontrar e vai conhecer o Grupo dos Cinco, né, que ficou muito conhecido nesse momento, né, nesse período também chamado de fase heróica, porque eles tentavam inovar algo que já era enraizado. Eles tentavam modificar alguma coisa, né, que já era entranhado em determinadas pessoas. Então, fase heróica, né, por tentarem ser heróis para modificar todo um sistema que já tinha enraizado aqui. Então, esse grupo dos cinco, ele era composto por cinco artistas: a Anita Malfatti, a Tarsila do Amaral, aquela famosa pintora que pintou o quadro Abapuru, que pintou os operários, né? Nós temos o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Minotti Adelpicchia. Então, esses, né, eram os cinco que faziam então parte do grupo dos cinco nessa primeira fase. Vale lembrar que a maioria, né, estudou na Europa. Então, eles traziam sim muitas inovações de lá para cá. Mas ao mesmo tempo que eles traziam essas inovações, eles tentavam adaptar essas inovações ao que nós tínhamos aqui, para mostrar uma identidade nossa, algo que tivesse a nossa cara, né? Então, nesse período, uma importante característica era essa afirmação do nacional, daquilo que era nosso, né? A disseminação de diversos grupos e manifestos ocorreram nessa época, porque eles queriam, com esses manifestos, né, com esses grupos modernistas que eles criavam,
fazer com que as pessoas entendessem isso. Então, os grupos, né, que fizeram parte desse momento, que tiveram mais destaque, foi o Pau-Brasil, que vai de 1924 a 1995, o Verde Amarelismo, ou Escola da Anta, que vai de 1916 a 1929, e o Movimento Antropofágico, que vai de 1928 a 1929. O contexto histórico, como eu sempre digo para vocês, influencia completamente na forma do nosso autor escrever. E esse momento, né, porque a primeira fase ela vai de 1922 a 1930, em 22 a gente tinha acabado de sair de uma Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, então a gente ainda tinha resquícios dessa Primeira Guerra Mundial. E em 1929, né, ocorre lá fora, nos Estados Unidos, a queda da Bolsa de Nova York. Aí você pode se perguntar, poxa, mas o que isso tem a ver com a gente aqui no Brasil? Tudo, porque nós exportávamos muitas coisas para os Estados Unidos. E quando os Estados Unidos quebra, com a quebra da Bolsa de Nova York, eles param de importar produtos. Então, eles param de comprar produtos nossos. Isso faz com que a economia do Brasil também pare de girar. Então, o que acontece? A gente tem muitos produtos que ficam encalhados, a nossa economia não gira, é um desemprego, né? É gente que fica na rua, que não tem como comer. Então, isso afeta diretamente, né, a nossa forma de viver aqui também. Então, o modernismo, né, acontece muito isso, porque no Brasil também acontecia, era vigente aqui a fase da República Velha, também chamada de primeira fase da República. E muitas pessoas conheciam esse período aqui no Brasil da República do Café com Leite, né? E por que República do Café com Leite? Porque nós tínhamos um presidente paulista, né, que era do café, o São Paulo era o maior produtor de café nessa época, e nós tínhamos o presidente, né, que ficava alternando, um presidente paulista, saiu o paulista, entrava o presidente mineiro. Saiu o mineiro, voltava um paulista. Saiu o paulista, voltava o mineiro. Então, Minas era o maior produtor de leite, São Paulo o maior produtor de café. Ficou conhecida, então, a República Velha como a República do Café com Leite, justamente por conta dessa troca de presidentes que não saía de São Paulo e Minas Gerais, tá? Então, nesse momento, as oligarquias, elas dominavam todo o cenário político aqui no Brasil. E só se alternava o poder entre dois estados brasileiros, né? Minas e São Paulo, né? Então, impedia a eleição de outros indivíduos de outros estados. Quer dizer, você tinha a monopolização do poder, só ficava entre Minas e São Paulo. E o que eu disse, né, lá fora, então, aconteceu o quê? A queda da Bolsa de Nova York, e aí explodiu uma crise mundial, né, o que afetou toda a sociedade em diversos países, não só aqui no Brasil, né, e esse evento, essa queda da Bolsa de Nova York, que foi em 1929, ela começou a partir de 1929 até 1939, por conta dessas coisas todas que começaram a acontecer, o desemprego, pessoas, né, que não conseguiam trabalhar, não conseguiam se alimentar, começou então ali, dizem que foi isso que culminou, né, que começou então a criar esses parâmetros para surgir então e acontecer a Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente fala, né, da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que a gente também tinha, paralelo a isso, governos totalitários que estavam surgindo na Europa, né, que começam a vir com força total, né, e que também influenciam o mundo inteiro, que era o quê? O nazismo de Hitler, o fascismo, o franquismo e o salazarismo, né, que eram aquelas pessoas que tentavam dominar o mundo, né, e isso acaba influenciando completamente toda a história da literatura nesse primeiro momento modernista. Então, aqui para nós no Brasil, o que nós tínhamos como principal característica nessa primeira geração era trazer o nacionalismo crítico. Isso quer dizer, o nacionalismo crítico era uma das principais características, porque eu quero falar do Brasil, eu quero apontar o meu Brasil
mas eu também posso fazer críticas para poder tentar melhorar isso que eu vivencio. Então é através desse meu nacionalismo, dessas críticas que eu faço ali dentro, é que eu posso tentar melhorar o meu Brasil através da minha arte, da minha literatura. Então, o nacionalismo crítico e ufanista era uma das principais características desse primeiro momento moderno. A valorização do cotidiano. Se você pegar livros dessa época, você vai ver que se valorizava muito a vida diária, se falava muito das coisas que aconteciam no cotidiano, as coisas que aconteciam com a população diariamente, o resgate das raízes culturais brasileiras. Então, falar de algo que era nosso, que era genuinamente nosso, falar da nossa mata, do nosso índio, falar da nossa cultura, das coisas que a gente praticava. Crítica, né, era uma característica crítica à realidade brasileira, era uma das principais características também desse primeiro momento. A renovação da linguagem. Até então nós tínhamos uma linguagem rebuscada, uma linguagem que era muito mais erudita, e nesse momento a gente tenta ter uma linguagem mais coloquial, uma linguagem onde as pessoas compreendam melhor isso aí, né? Nós tínhamos uma oposição ao parnasianismo e ao academicismo. Lembra? Parnasianismo era arte pela arte, né? Era simplesmente falar de algo que era belo, né? Lembra? Monte Parnaso fazendo uma alusão ao deus Apolo, né? Ao deus da beleza. Então, era simplesmente falar de um vaso grego que tinha servido às grandes fontes, então não tinha defeito, era vivenciar simplesmente a arte, né? Então, esse momento moderno era justamente o oposto ao parnasianismo, né? Ao academicismo, era trazer aquilo que era real, falar daquilo que estava acontecendo de fato, né? Nós tínhamos outras experimentações estéticas, as renovações artísticas, então inovar aquilo que a gente já tinha. Era muito usado a ironia, o sarcasmo, a irreverência para se falar dos problemas. Nós tínhamos um caráter destruidor, né? E nesse período também começou a se usar muito versos livres e brancos. Isso quer dizer sem métrica, sem rima, sem metrificação, né? Então, eram essas as principais características desse primeiro momento. Os principais autores, então, né, eu já disse, era um grupo dos 5, eram os principais: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Minotti Del Picchia, mas além deles, nós tivemos outros autores que se destacaram também nessa época, outros artistas, né? Eu não vou falar nem autores porque, por exemplo, a Tarsila do Amaral não era uma autora, ela era uma pintora, né? Mas a gente teve o Manuel Bandeira, ele escreve Libertinagem, ele escreve Lira dos 50 anos, ele escreve A Cinza das Horas, né? Nós tivemos também o Graça Aranha, né? Que escreve Canaã. Tivemos o Vitor Brecheret, que também foi um grande artista desse período, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida, Heitor Vilas-Lobos, Cassiano Ricardo, o Di Cavalcanti, que era um pintor brasileiro, considerado um dos mais importantes representantes da primeira fase modernista. Ele foi ilustrador da capa do catálogo da Semana de Arte Moderna e também se destacou pela sua principal obra, o Pierrot, em 1924. Temos também o Alcântara Machado, Vicente do Rego Monteiro. Então, assim, muitas coisas, né, que aconteceram nesse período e que serviram de impulso para a nossa segunda e para a nossa terceira fase moderna, né? Hoje nós vivenciamos o pós-modernismo, né? A nossa literatura contemporânea, que a gente vai ver lá no quarto bimestre. Hoje a gente vivencia uma pandemia, né? Então todo o contexto histórico tem a ver com literatura. Daqui a alguns anos a gente vai ver tudo isso que a gente está vivenciando nos livros de história e literatura, fazendo com que vocês entendam por que hoje, né, um artista contemporâneo como o Braulio Bessa, né, como o Fabrício Carpinejar, né, todos os poemas, os livros que eles escrevem têm a ver com esse momento que nós estamos vivenciando hoje, de não podermos sair de casa, né? Então a literatura, ela é isso, ela é vida, ela é viva, ela está intimamente ligada, né, a tudo isso que a gente vivencia, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia,
né, ela está intimamente ligada e relacionada a todas as coisas que nós vivenciamos. Isso nos influencia, influencia a nossa vida, influencia a forma da gente fazer a nossa arte. Eu espero ter ajudado vocês e a gente volta depois com outros vídeos falando especificamente de alguns autores. Um beijo, pessoal, e se cuidem!